Olá, sejam muito bem-vindos ao Leia Livro Nacional, que é um prazer ter você aqui. E hoje a gente fala do livro do escritor Yuri Oliveira, O Diário de uma Mente Perturbada. Olha que linda essa capa. Gente, como sempre, eu vou estar deixando o link para você encontrar esse livro aqui na descrição desse vídeo. E também vou deixar as redes sociais do escritor, tá bom? Aqui na descrição, para você ir lá e bater um papo com ele, saber mais sobre essa leitura incrível aqui, que é a minha última leitura, que eu fiz agora recentemente. Eu gostei bastante. Eu vou falar os pontos dos quais eu mais gostei, para ver se você também se interessa por essa leitura tanto quanto eu, tá bom? Bom, bora lá. A gente começa essa história com Carlos. Carlos tá ali com duas pessoas, o Paulo e o Jonas. Ele tá andando ali com uma roupa bem suja, meio que disfarçado de mendigo, por ali no centro de São Paulo. Bom, a primeira pessoa ali desse grupo que ele conheceu é o Paulo. O Paulo, ele foi para um encontro, um belo dia, do qual meio que deu errado. A pessoa que ele queria encontrar ali não apareceu. E essa história toda fica bem mais explicadinha conforme você vai adentrando ali nessa leitura e você fica sabendo de diversas coisas aí que aconteceram nesse momento, tá ok? Mas, bem, Carlos tá ali, né, nesse bar ali onde o cara veio se encontrar com uma garota e que deu bolo nele, mas aí eles acabam fazendo uma amizade, sabe? Carlos e Paulo, eles se tornam muito amigos. Tanto que, em um belo dia, numa festa aí, Paulo bebe demais e acaba confidenciando que ele faz parte de uns assaltos que acontecem ali em São Paulo. E Carlos fica muito interessado, tanto que ele pede para participar desses assaltos. Aí Paulo explica para ele que primeiro ele tem que conversar com o Jonas, que é ali o cabeça, né? Quem arma toda a estrutura ali para esses crimes acontecerem e dar tudo certinho. Pois bem, ele conversou com o Jonas, deu tudo certo e agora estão os três ali, a caminho de um apartamento de uma senhorinha ali que está internada. Ela não está no apartamento, o apartamento está vazio e eles vão cometer um assalto ali na casa dela, vão roubar as coisas dela. Pois bem, eles entram ali nesse apartamento e a primeira coisa que Paulo e Jonas se dão conta ali é que o apartamento está completamente vazio. Nesse momento, né? Veio alguma coisa ali, bate na cabeça deles, enfim, eles apagam. E quando eles acordam, eles estão ali em duas cadeiras, amarrados. O primeiro a acordar ali é o Paulo, que vê a situação do Jonas, e logo o Carlos, para acordar ele, dá um soco nele e começa a conversar com os dois e conta para eles o motivo deles estarem naquela situação. Ele pega ali um jornal onde mostra um assalto que deu errado, onde morreu uma velhinha e sobreviveu apenas o neto e o avô com alguns ferimentos, enfim. É assim que essa história se inicia. Pois bem, vocês já podem imaginar o que vai acontecer, né? Ele mata esses dois de uma forma terrível. E é a primeira vez que ele tá matando ali nessa história. Primeira vez. A primeira morte ali que ele comete. O primeiro assassinato que ele comete, né? E você vê algumas coisas ali que ele tá fazendo e que você fica temeroso, sabendo se vai dar certo ou não. Porque meio que a gente torce pro Carlos nessa história, a gente acaba torcendo para que tudo dê certo ali, né? Diante de tudo que ele sofreu, a gente cria essa empatia com ele muito forte. Pois bem, ele corta os corpos, os membros ali, né, em pedaços, e ele coloca num saco de lixo. E esse apartamento, inclusive, era um apartamento que o pai dele utilizava ali como escritório. Então ele ajudava o pai dele ali, então ele sabe o horário que o lixeiro vai chegar, sabe que o caminhão de lixo vai estar passando, ele sabe tudo da rotina dali.
Pois bem, ele coloca esses sacos ali no lixo, fica esperando o caminhão de lixo passar e ele vê esses corpos indo embora. Ok, dá tudo certo e ele volta para casa. Ele mora junto com a mãe e o pai dele. E aí ele fica meio que sem o que fazer da vida, né? Porque o que ele queria concretizar ali, ele fez. E ele pensa, bom, o que eu vou fazer agora? Ele resolve fazer faculdade. Ele tem um amigo chamado Hugo, e aí ele conversa com os pais deles, né, lá sobre... Ele fala até sobre a possibilidade de, quem sabe, ele passar a morar com o Hugo ali no centro de São Paulo, justamente nesse apartamento onde ele cometeu o assassinato. Mas a mãe dele fala pra ele que ela tem intenção de alugar aquele local e que não seria possível, mas não tem problema. Ele acaba alugando uma outra casa aí com o Hugo. E Hugo, ele é homossexual, é um amigo de infância dele, por quem ele gosta muito, tem muito carinho, e ele tem um bom convívio também com Gustavo, que também, amigo de infância. Aí ao longo dessa leitura você vai ver diversos momentos ali no colégio, eles juntos, enfim, grandes coisas acontecem, e muitos momentos dessa amizade são muito interessantes aí nessa leitura. Pois bem, ele passa a morar com o Hugo, e Gustavo de vez em quando vem visitá-los ali. E eles saem juntos, né? Os amigos todos juntos. E ok, um belo dia, eles resolvem sair. E Hugo apresenta para eles ali num bar, num restaurante, um amigo deles que se chama Caio, por quem o Hugo tá interessado. Mas o Caio leva junto o primo dele, o Augusto, que é uma pessoa não tão legal, vamos dizer assim, sabe? Inclusive, ele tem mania de chamar o primo dele e o Caio, ou seja, o Hugo, né? E o Caio de frescas, sabe? Então, ele é uma pessoa bem ruinzinha, vamos dizer assim. Até que tem um momento, enfim, que o Carlos resolve sair um pouco ali daquele ambiente da mesa onde eles estão. E rola uma conversa entre o Gustavo e o Carlos e quase que rola uma briga ali. É um diálogo bem pesado, bem difícil. Inclusive, ele até se imagina ali em determinado momento batendo muito, matando, inclusive, o Augusto nessa história. Então, conforme você vai ver nessa leitura, você fica, meu Deus, matou. Mas não, tudo não passou da cabeça dele. E até muitas coisas que acontecem nesse livro, obviamente, ele vai escrevendo em um diário o tempo inteiro, que ele chama de, gente, eu anotei em algum lugar aqui, é muito interessante, Harpócrates, eu fiz anotações, Harpócrates, que é o nome de um deus grego, que ele inclusive fala na leitura que é o deus do silêncio. Fica bem explicadinho ali, tá, gente? Então é muito legal esse nome que ele dá ao diário, que ele vai contando tudo isso que vai acontecendo ali, ele vai contando no diário. Pois bem, ele se imagina ali dando uns tapas, uns socos no Augusto, mas tudo não passou de uma coisa da cabeça dele. Ok, a noite se encerra e todo mundo vai para casa, até que um belo dia, Carlos recebe uma ligação de Augusto, marcando de sair. Carlos, obviamente, acha tudo muito estranho, mas aí o Augusto explica que, eu percebi que você não é que nem as frescas que estavam lá, e acho que seria muito legal sair com você. E Carlos meio que não quer, mas enfim, ele acaba indo. E aí só vai os dois. E o Augusto, ele bebe muito, 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 muito. E ele fala de muitas coisas ruins ali que ele fez. Vocês vão ficar sabendo que realmente o Augusto não é uma boa pessoa. Ele confidencia muita coisa para Carlos. Então, não é uma pessoa legal. Tá, eles saem dali. E o Augusto tá muito, muito bêbado, sabe? Ele tá sendo meio que carregado ali conforme ele anda, sai tropeçando. Enfim, e o Carlos, ele pede um táxi. Eles entram nesse táxi e ele consegue convencer o taxista a levar um bêbado que está vomitando ali na rua nesse momento.
consegue convencer o taxista, paga um bom dinheiro para ele, para levar ele para onde? Pro apartamento. Pois bem, muita coisa vai acontecer nessa história, muita coisa mesmo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, não vou falar mais nada, acho que eu vou parar mais ou menos por aqui. Eu vou falar só mais um pouquinho de outras coisas, assim, meio que por alto. Tem uma outra personagem que vai aí entrar nessa história, que é a Júlia, que ela passa a namorar Carlos aí. E Júlia tem muitas amigas, vocês vão ver. Vão acompanhar essa leitura que vale muito a pena, vocês vão adorar tudo que vai acontecer. Mas o que eu achei mais genial é que o que eu gostei mais de tudo isso é que ao decorrer do livro, ele fala sobre as pessoas invisíveis que fazem parte do nosso cotidiano, principalmente na cidade de São Paulo. Acho que hoje em dia, os mendigos, eles estão em todos os lugares. E a nossa sociedade tende a fechar os olhos para eles, ou se eles estão com fome, ou com frio, ou com sede. Não de um modo geral, mas cada vez mais a gente vê pessoas ali em situação de rua e a gente às vezes tende a imaginar que eles estão ali ou porque querem, ou por conta das drogas. Então, às vezes a gente, sabe, fica imaginando coisas para vendar os nossos olhos e não vê os problemas do nosso país, que realmente às vezes a gente vai porque o aluguel tá caro, você não tem condições de pagar. Enfim, tantas outras coisas, sabem, que vão levando as pessoas a irem, né, viver ali na rua. E ele fala de uma forma muito forte e bonita dessas pessoas que estão ali. Ele vai um momento parar ali nas ruas e vocês vão ver coisas incríveis acontecendo. Coisas tão incríveis que vocês até já viram algumas aí no jornal. E eu acho isso super legal na leitura, quando você se identifica, quando são coisas do seu cotidiano, coisas da sua vivência, coisas que você já vivenciou de alguma forma e consegue observar de uma forma melhor aquilo, né, numa leitura. Então ficou muito bacana tudo isso. Eu convido vocês, por favor, a darem uma olhada nesse livro surpreendente, O Diário de uma Mente Perturbada. Tudo que vai acontecendo, ele vai escrevendo ali no diário, passo a passo. E tem alguns momentos ali que são coisas da cabeça dele que vocês vão entrar em completo desespero, acho que tanto quanto eu. Porque muita coisa você acha que realmente está acontecendo. Eu não vou, se eu começar a falar, mas é maravilhoso, de verdade, de verdade. Sabe aquela série You, Você, da Netflix? Lembra um pouco, assim, sabe? Essa agonia que você sente de às vezes imaginar que tudo vai dar errado. Enfim, lógico que tem envolvimento dos policiais. Mas eu parei nesse momento aí, nessa segunda morte aí do Augusto, que eu achei interessante. Porque você vê até uma questão de por que a morte... Eu já contei que o Augusto... já dá pra imaginar. Tem outras mortes aí maravilhosas pra vocês verem, tá? Mas o Augusto, enfim, ele morre ali nesse apartamento. Não vou nem contar como. Mas ele morre e você consegue perceber o descaso, às vezes, da polícia tá investigando a fundo dois bandidos, no caso, né? Que ali no começo da história que eles morrem, esses dois bandidos, o Paulo e o Jonas, e da diferença que é Augusto, que é alguém muito mais abastado, né, com condições que, enfim, aparece no jornal quando morre alguém importante, né, é investigado, as pessoas, enfim, vão atrás desse livro que tá maravilhoso. Yuri, meus parabéns, tá bom? O livro ficou super bacana. Foi uma leitura muito agradável, muito gostosa. E eu convido todo mundo a ir atrás desse livro, por favor, tá bem, gente? O Diário de uma Mente Perturbada. Vão atrás desse livro. É isso. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, clica no curtir e todas essas coisas que você já sabe. Tá bom? Até a próxima leitura. Beijo!